Início da gravação. Página 8 do CA. Todo mundo abriu? Abriu. Página 8 aberta. Então tá. Então, a página 8, ela começa com a questão 7, certo? E fala assim, gente, desativem o áudio um pouquinho, tá? Porque senão atrapalha. O Brasil situa-se sobre a placa sul-americana. Identifique as placas vizinhas a leste e a oeste da placa sul-americana. No mapa da questão anterior, circule as setas referentes ao direcionamento de cada placa. Em seguida, escreva que tipo de limite ocorre entre essas placas. Então, na placa sul-americana e placa africana, qual que é o limite? É divergente, convergente ou transformante? E aí a gente vai analisar aqui nessa imagem. Analisando aqui a placa sul-americana e a placa africana, elas estão afastando ou se juntando? Afastando. Elas estão se afastando, tá? Então, é um limite divergente que vocês vão escrever na letra A da 7. Limite divergente, pois se afastam. Certo? Então, na letra B, agora falando da placa sul-americana e a placa de Nazca, que é aqui, ó, sul-americana e a placa de Nazca, que é a da esquerda. Elas estão se juntando ou se afastando? Se juntando. Isso, elas se encontram, né? Então, é o limite convergente, pois elas se colidem. Vocês vão escrever limite convergente, pois se colidem. Luane, você que entrou agora, a gente está no CA, na página 8. Pois se colidem? Isso. Bom, posso ir para 8? Então tá. Em alguns países, como Itália e Japão, há terremotos de fortes magnitude e intensidade que causam sérios danos à população, como a destruição de cidades. Por conta de sua localização na placa, qual é o risco de o Brasil sofrer intensos desastres naturais de origem tectônica, como vulcanismo, terremotos e tsunamis? Então, qual que é a chance de acontecer essas coisas no Brasil, gente? Nenhuma. Nenhuma, 0%. Então, vocês podem colocar aí. Não há chances de ocorrer. Não há chances de ocorrer. Professora, por causa dos fusoliares, né? Hã? Não, calma. Não, calma. Não há chance de ocorrer. Gente, só um pouquinho que meus gatos estão brigando aqui, eu já vi. Eu entendi meus gatos. Gato. Meus gatos estavam brigando, fui separar. Professora, essa aula tá sendo gravada, você esqueceu? Não, eu posso editar depois. Então, continuando então. O que eu tinha falado mesmo? Não há chances? Com as chances de ocorrer. Não há chances de ocorrer tais desastres naturais.
O tais. Só isso tá bom, tá? Não há chance de ocorrer tais desastres naturais. E não acontece, né? Porque todo mundo já sabe. O Brasil está no meio de uma placa tectônica, não está perto de uma borda. Então, se tiver movimentação na borda da placa sul-americana, não vai atingir, né? Não vai ter consequências relevantes no Brasil. Então tá. Questão 9. Para cada imagem, há um tipo de limite entre placas tectônicas correspondente. Observe-as e complete as tabelas de acordo com o que é solicitado. Então, tem 3 imagens, certo? Cada uma delas corresponde a um tipo de limite. Então, lembra que a gente viu o limite divergente, convergente e transformante. Essa daqui, as placas, elas estão colidindo, elas estão se encontrando. Então, ela é limite divergente, transformante ou convergente? Convergente. Convergente. Então, na primeira linha ali do quadro azul, vocês vão colocar convergente, tá? Tipo de limite convergente. Embaixo está escrito exemplo de região em que ocorre. Vocês podem colocar Japão, Chile, Filipinas. Prof, só um minuto, que o meu lápis caiu a ponta dele. Vou ter que comprar. Que mais? Só isso, tá bom, tá? Consequências. Vocês vão colocar aí formação de cadeias de montanhas. Formação de cadeias de montanhas, vírgula, vulcões ativos. Vulcões nativos? Vulcões ativos. Ah, E terremotos. Calma aí pra você. Formação de cadeias de montanhas, vulcões ativos e terremotos. Agora, na próxima imagem, tá vendo que tem 2 setas brancas opostas, né? Uma para a esquerda e outra para a direita. Isso que tipo de limite que é? Divergente ou transformante? divergente. Então, você vai colocar ali no Falaram tipo que não de... estão ouvindo nada. Oi? Falaram que não estão ouvindo nada. Ótimo. Alguém disse que não está ouvindo nada. Quem que falou que não tá ouvindo nada? Eu não sei. Luane. Prof, é que sua voz Mas tá isso travando, daí não tá ouvindo, Eduardo. Acho que ele quis falar isso. Oi? Deve ser problema com o Acho que o Zoom. Eduardo quis falar que ele não tá conseguindo te ouvir bem porque tá travando na hora que a Sara fala. Eu acho que ela tem que sair e entrar de novo para ver se... Eu vou mandar aqui para ela. Nossa. Vamos continuando enquanto isso.
Então, é limite divergente, né? Exemplo de região em que ocorre, vocês vão colocar no centro do Oceano Atlântico e na Islândia. Calma, professor, onde é que você vai? Renato, lá na página 9, na primeira imagem. Repete No o tipo de centro? limite. Na segunda, pô. O tipo de limite é divergente. O exemplo de região é no centro do Oceano Atlântico e na Islândia. É o segundo, né, pro? Onde que ocorre isso? Na Islândia? Na Islândia e no centro do Oceano Atlântico. Pronto. As consequências, vocês vão colocar formação de ilhas, Quê? formação de ilhas, Calma, professor. Luane, tá ouvindo agora? Então, formação de ilhas, vulcões ativos e terremotos. Oi? Vulcões ativos e terremotos. Continua aquela sequência. Consequência. Próximo. Ali as setas estão para baixo e para cima, assim, como se elas se movimentassem lateralmente. O tipo de limite é transformante. E o exemplo de onde ocorre, vocês podem colocar na costa oeste. Oi? Na costa oeste. Costa? Costa de litoral. Na costa oeste dos Estados Unidos. Égua. Na costa oeste dos Estados Unidos. E vocês vão colocar entre parênteses isso que eu vou colocar no bate-papo agora. Falha de San Andreas. Professor, eu posso beber água? Sim. E aí, nesse mesmo exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos e entre parênteses, falha de San Andreas. Tá. San Andreas. Tô vendo alguém aqui que tá com a câmera travada. E as consequências disso, vocês vão colocar formação de relevos escarpado, formação de relevo escarpado e terremotos. Repete? Agora eu vou ter que repetir tudo? Não, só consequência mesmo, eu acho. Formação de relevo escarpado e terremotos. Pronto, professor. Ok. Agora, na página 10, tem a questão 10 que fala: consulte um planisfério físico. Aqui acho que ninguém tem um planisfério físico, né? Nenhum atlas. Então, a gente tem que colocar ali, relacionar a primeira coluna com a segunda, tá?
No local, letra A, tem Monte Everest e demais montanhas da Cordilheira do Himalaia. Isso corresponde com a placa indo-australiana e placa eurasiana, tá? Então, na coluna do lado direito, a terceira placa, vocês vão colocar letra A. Vocês me entenderam? Ó. Nessa coluna do lado direito, vocês vão colocar na terceira frase aqui, letra A. A segunda aqui do lado esquerdo, Ilha da Islândia. Vocês vão colocar na última aqui, na outra coluna, tá? Placa norte-americana e placa eurasiana. Então, a última aqui é a letra B, tá? Professora, qual que é a letra A mesmo? E a terceira aqui, ó. Terceiro parênteses. Aqui, ó, C, Ilha de Java, na Indonésia. Esse aqui é o primeiro, tá? É a placa indo-australiana e placa do Pacífico. Então, a primeira é a letra C. Quarto aqui, ó, Rift Valley. A letra D, Rift Valley, vocês vão colocar na segunda aqui, ó, placa africana e placa da Arábia, tá? Então, aqui vocês vão colocar a letra D. Letra Aonde E. é a letra D? Aonde que é a letra D? É o segundo aqui. Cordilheira dos Andes. Letra E. É no penúltimo aqui do outro lado, tá? É a placa de Nazca e a placa sul-americana. Letra E. E a F né, do meio. E a F, Falha de San Andreas, é aqui no quarto espaço. Placa norte-americana e placa do Pacífico, tá? Letra F. Então, a ordem ficou C, D, A, F, E, B. Tá falando aqui. Número 11. Analise a sequência apresentada na imagem a seguir. Então, nessas imagens aqui, ele está mostrando como é que eram os continentes, né, ao longo do tempo, como é que foi sendo formado e etc. Então, separação dos continentes. No primeiro, foi mais de 200 milhões de anos atrás, né, 225 milhões de anos atrás, que era um período chamado Pérmico, tá? O segundo era o Triássico, onde já existia 2 continentes. O primeiro, que é a Laurásia, e o segundo aqui embaixo, que é a Gondwana. No terceira imagem, já é o Cretáceo, tá? Onde os continentes eles já estavam mais separados. E na quarta imagem, é na Era Cenozoica, tá? Desde 65 milhões de anos atrás até hoje, o planeta é desse jeito, com essa conformação dos continentes, tá? Então... Eita! Faz tempo que estão os continentes nos lugarzinhos onde eles estão. Enumere as lacunas conforme a correspondência entre os textos e os respectivos mapas. Então, vocês vão colocar a numeração aqui, né, de acordo com o que está falando e as imagens. A primeira frase diz: há mais de 220 milhões de anos, na Era Paleozoica, o mundo era composto de um grande continente denominado de Pangeia e de um extenso oceano, Pantalassa. Qual deles aqui tem um continente só? É o número 1, então coloquem ali 1, tá? Fala mais longe do microfone, por favor. Olha isso. Professor, foi o Renato estoura o fone. Não, o professor, eles aqui, ó, o negócio, ó. Ele tá fazendo cosplay de long gameplay, vocês não perceberam? Segunda frase. Disposição atual dos continentes e oceanos em nosso planeta. Como que é hoje? Qual dessas 4? A quarta. A quarta. Isso, então aqui a segunda frase é número 4. Tá? Terceira frase. Há menos de 100 milhões de anos, durante o final da Era Mesozoica, o Oceano Atlântico, principalmente em sua metade, situado no sul, Professora. já está formado. Oi, Luane. Tá me ouvindo? Que página a senhora tá? Página 10 do CA, Tô. de Geografia.
Tá bom. Tá? Já está formado em decorrência da separação entre a América do Sul e a África. Esse daqui é qual foi a imagem que apareceu a primeira separação entre a América do Sul e a África? Vocês podem me dizer? Vocês Segundo. sabem? A 2. A 2. Não, entre a Dois. América do Sul e a África. Prestem atenção, os dois, tá junto ainda os dois aqui, ó. Já na A imagem 3. Professora, ele Tem tá fazendo isso só para se aparecer. Não, é mania mesmo. prestem atenção, gente. A imagem que mostra que a América do Sul se separou da África é a 3, tá? Tá vendo que tem um canal de água aqui, ó? Essa aqui é a separação, tá? Então, número 3. E por último, a Pangeia começou a se dividir, mas os atuais territórios da Antártica, Austrália, África e América do Sul ainda estavam unidos. E esse é o número 2, tá, gente? Foi quando ela começou a se dividir a Pangeia. Então, a ordem ficou 1, 4, 3 e 2. Questão 12. Observe a imagem a seguir. Então, nessa imagem aqui, a gente tem um fóssil de um trilobita, tá? É um ser vivo que existiu aí há milhões de anos atrás. A imagem mostra uma das evidências usadas... Oi? Professora, o que era esse trilobita aí? Ele era um animal marinho, tá? Então, aqui mostra as evidências usadas por Alfred Wegener em sua teoria a respeito da disposição dos continentes e oceanos no decorrer do tempo geológico. O que a imagem mostra? Está escrito aqui, né? Fóssil de trilobita. Coloquem aí, fóssil de trilobita. Está escrito embaixo. Já escreveu, Ronaldo? Na mesma questão, está perguntando. Em relação à origem, pesquise em que tipo de rocha encontramos os fósseis. Então, coloquem assim, rochas sedimentares. Não, é rocha sedimentar, tá? Não é no plural, não, é no singular. É na rocha sedimentar. Professor, onde é que você tá? Letra A da 12. O que falou? Agora a letra B. Professor, repete A. Não. Fóssil de trilobita, ponto. Rocha sedimentar. Ponto. Letra B. Como se denominou a teoria de Wegener? Alguém lembra a teoria que ele fez sobre os continentes? É a deriva, né? Isso, teoria da deriva continental. Coloquem aí, teoria da deriva continental. Oi, Pro? Teoria da deriva continental. É da deriva continental? Teoria da deriva continental. Nossa, meu quarto ficou escuro. C. Apresente outra evidência utilizada por Wegener, não sei falar o nome dele, para fundamentar a sua teoria. Então, vocês podem colocar que os contornos continentais. Pra ser, professora? É os contornos continentais? isso. Como assim?
que mais? Os contornos das costas continentais, da América do Sul e da África. Os contornos continentais da América do Sul e da África. Isso, vírgula. Semelhanças entre as rochas. Semelhanças entre as rochas e os fósseis. Semelhanças entre as rochas? As rochas e os fósseis. Tá. Pronto? Agora a questão 13. É para a gente colocar os nomes dessas formas de relevo. Só lembrando, a gente estudou sobre as montanhas, as depressões, as cordilheiras, serras, planaltos, planícies, tá? E aí a gente vai identificar nessa imagem aqui, tá? Aqui, pertinho da água, onde tem só grama, que é plano, qual que vai ser o nome que a gente vai pôr ali? Aonde, prof? Pertinho da água ali, aqui, ó, nessa região. Planalto. Não, Planície. Planície. planície é aquela região que não tem muitas elevações e nem profundidades, tá? Ela é mais plana, é planície. Ah, agora entendi. Agora aqui do lado da planície, aqui embaixo, que tem uma profundidade no solo. É planalto? Planalto. Planalto. Não, não é É o o que planalto. desce. É Planalto. um Depressão. morro. Gente, depressão aqui, ó. Isso aqui não é um morro. Isso aqui é um buraco no solo, é uma depressão, tá? Agora aqui, ó, do lado desse canalzinho de água aqui. Lembra que eu expliquei para vocês que tem uma elevação e de repente ela acaba e forma tipo paredões, assim. Que se chamam escarpa, tá? Escarpa. Esse terceiro aí? Terceiro? Aqui onde está meu dedo, escarpa. Já achei. Escarpa. São essas paredonas de rochas, tá? Do lado aqui da escarpa. Planalto. 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 Isso. Ele é uma elevação que é lá em cima dele é mais Ô, plano. professor, aquele branquinho ali, ó, tá vendo lá em cima? Que tá um triângulo. É o Monte Everest. Será? Ali, Em cima do Planalto, gente, são morros sem muita altitude. São as serras, tá? Serras. Aí morros e montanhas. Quase. Serras. Depois de serras, são montanhas. Esse do meio aqui em cima são montanhas. Na verdade, é só uma, né? Só tá mostrando uma. Então, é montanha. É no singular. Então, Quando tem várias montanhas, onde elas têm o topo delas bem afinalado, assim, bem fino, nós chamamos de cordilheira. Cordilheira. Isso, A Cordilheira do Himalaia. Então, ficou serras embaixo, montanha no meio e em cima, cordilheira. Ô, Pro, como que ficou as duas primeiras, por favor? Eu tô não Aqui peguei embaixo? as duas primeiras. Aqui? Isso. Aham. Aqui no cantinho é depressão e do lado é planície. Obrigado. Não. Gente, eu vou mandar outro link, tá? Que já tá acabando essa daqui. Enquanto isso, eu assistindo a Ah, vai.